Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live muito interessante, bastante atual e com um viés prático muito bom. Nós vamos falar hoje sobre a preparação ao plenário do júri sob a ótica da defesa e do assistente de acusação. Então nós vamos conversar com o Dr. Lucas Torresan, que é advogado criminalista, especialista no Tribunal do Júri e professor universitário também. Então será aí um debate muito interessante, onde nós poderemos abarcar aí, discutir com os colegas sobre como o advogado deve se preparar para o Tribunal do Júri que é tão controverso. Estamos aí com uma manifestação pessoal, inclusive, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, questionando, dizendo que deveria acabar, não é, com o Tribunal do Júri, e outros, no entanto, elogiando a necessária a manutenção do Tribunal do Júri. Então, este assunto todo nós vamos debater aí com o Dr. Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Opa, muito tudo bem, Marcelo? Aí. Dr. Lucas, advogado militante, eu sei que nossa profissão acaba tomando muito tempo, não é? Inclusive sacrificando um pouco do tempo com a família. Lucas tem aí um bebê recém-nascido, não é? Tá curtindo aí algumas noites em claro. Então, agradeço aí, Dr. Lucas, por ter encontrado um tempinho aí para a gente conversar sobre esse assunto tão apaixonante que é o Tribunal do Júri, né? Um assunto que eu sei que você gosta bastante. Sem dúvida, Marcelo. Inclusive, me permita aí agradecer pelo convite, me sinto honrado por vários motivos. Primeiro que compartilhar conhecimento, né, é sempre algo muito prazeroso, né? Ainda mais para nós aí que lecionamos, é muito gostoso poder compartilhar, e eu venho aqui no intuito de compartilhar a experiência, a gente aprender junto, né? Porque a gente nunca sabe tudo. E além disso, para mim é uma grande honra poder aí falar ao seu lado, que não sei se você se recorda, mas você foi meu professor também de Direito Constitucional no ProOrdem, cursinho preparatório para a OAB. Então, não precisa falar o ano, tá, Lucas? Não precisa falar o ano. Perfeito, mas não. Então, assim, para mim é muito bacana poder aí retornar, né? E hoje a gente está aqui, né, como colegas, né? Você também atua também no Tribunal do Júri também, então é muito bacana a gente poder aí ter essa troca aí salutar de experiências, e eu falo assim, desafios, né? Tribunal do Júri é sempre um desafio, seja o lado que esteja, seja como defensor, seja às vezes como assistente da acusação, é sempre um desafio, mas talvez o desafio talvez seja maior ainda do lado da defesa. Talvez, Então a gente vai abordar esse tema aí que é realmente apaixonante. Então, muito obrigado, viu, Marcelo? Imagina, Lucas, eu que agradeço aí sua disponibilidade, a compreensão aí da sua esposa e da sua filha, de você ceder um pouquinho aí desse seu precioso tempo para a gente compartilhar, então, este tema, né, esse assunto, que é a preparação do plenário do júri. Primeiro, Lucas, vamos começar. Como eu estou vendo aí, tenho vários ex-alunos, vários colegas advogados, e alguns alunos também estão aqui nos acompanhando. Então, só para situá-los, os crimes de competência do Tribunal do Júri são os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, né? Então, nós temos homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. E os crimes conexos. Na prática, acaba tendo uma incidência infinitamente maior do crime de homicídio, né? Os outros crimes, participação em suicídio, aborto, infanticídio, é uma incidência muito pequena, não é? Então, estes são os crimes de competência do Tribunal do Júri e que tem previsão constitucional, inclusive. E aí, Lucas, eu gostaria, então, de ouvi-lo inicialmente, como que o advogado trata com
o cliente ou com a família do cliente, não é, que chegam, obviamente, muitas vezes desesperados, buscando aí um atendimento, né? E às vezes querem uma solução imediata. Como é que funciona esse trato? É rápido do oferecimento da denúncia até a defesa do plenário, ou isso pode demorar anos a fio? Na verdade, Marcelo, foi muito bom essa sua colocação inicial, né? Que a gente tem que, assim, primeiro a gente tem que, quem porventura deseja aí trilhar esse caminho tribunal do júri, eu acho que tem algumas questões que são, assim, pressupostos, né? Conhecer muito bem o procedimento, que é um procedimento especial do tribunal do júri, que ele é dividido em duas fases. E por que isso é importante? Até para ter essa conversa com o cliente e poder aí trilhar aí qual que é a estratégia que vai ser utilizada, né, para explicar isso muito bem, né, deixar isso muito bem claro. Porque muitas vezes, né, talvez nem naquela primeira fase, sumário da culpa ali, seja ali o momento oportuno para você ali já começar a tecer suas teses. A não ser que você tenha, porque só para quem porventura aí está entrando, ou então não seja tão familiarizado com o tema, a primeira fase o juiz vai fazer aquele juízo de admissibilidade se vai remeter isso aí para o plenário ou não, né? Se vai pronunciar ou não. Então, as hipóteses de absolvição sumária estão lá no artigo 415. Se for evidente, tiver algo evidente, tipo legítima defesa, algo muito cristalino, talvez seja interessante ali falar. Agora, se não for aquele momento, talvez seja melhor segurar essa tese. E aí que tá, você falando a respeito do cliente, vale muito salutar conversar com seu cliente e expor para ele, ó, diante do que está aqui, quais são as possibilidades de tese? É a possibilidade de absolvição? Não é absolvição, é caso de afastamento de alguma qualificadora, por exemplo. Então, isso tem que deixar muito claro para que o cliente possa entender todo esse trabalho que está feito e como que será desenvolvido para que essa tese possa chegar mais próximo do êxito. Então, eu pelo menos, gosto de trabalhar com muita sinceridade, muita franqueza, nada de ilusões, nada de querer... De fumaça, né, Lucas? O pessoal fala muito, tem infelizmente aí alguns colegas que acabam vendendo fumaça, não é? Sim. E essa primeira fase, Lucas, como você bem disse, eu acho também de suma importância, é que infelizmente muitas vezes a gente não consegue pegar o processo desde o início, né? Às vezes vem já para fazer o plenário do júri, vem para fazer um recurso ou uma revisão criminal. Mas quando a gente consegue pegar o processo aí desde o início, você consegue, então, durante toda essa primeira fase do júri, como você bem disse, trabalhar já com o cliente para verificar qual vai ser a tese principal a ser alegada, porque nessa primeira fase nós temos sim a possibilidade de conseguir uma impronúncia, ou seja, o réu não vai a júri popular, não é? Pode ter uma desclassificação, ou seja, não é crime doloso contra a vida, e aí o juiz remete para um outro juiz, não é ele quem vai julgar, não é o juiz da vara do júri, ou absolve sumariamente quando existem elementos concretos de que não foi o réu quem praticou o delito ou nem houve um delito, não é? E o réu só vai ser submetido a plenário do júri quando tem uma decisão de pronúncia. Então, é importante trabalhar estas teses, não é? O que o cliente pretende, o que de fato aconteceu e o que é possível alegar nessa primeira fase. E aí, como você bem disse, muitas vezes, então, Lucas, não é bom ficar queimando cartucho. Alega tudo que tem logo na primeira fase, mesmo sabendo que vai ser pronunciado e vai depois para o júri. Eu vejo assim, Marcelo, o que o advogado ele tem que ter a perspicácia, né? Primeira questão que eu vejo como salutar é fazer uma leitura dos autos muito crítica. O que é uma leitura crítica, eu costumo dizer? Você entender o teor da acusação, né? E eu costumo fazer da seguinte forma, eu leio todos os autos, então entendi o cenário. Qual que é o cenário da acusação? E aí eu costumo separar em duas frentes, né? O que tem
de elementos que pode aí fundamentar, pode ser levado para o promotor ali para dar embasamento na tese do promotor. E o que eu tenho para embasar, para vestir ali as minhas teses defensivas, a tese que eu vou desenvolver? Se eu pego, você vê uma testemunha lá, por exemplo, dá a entender ali que o cenário aponta para uma legítima defesa, por exemplo. Nada melhor. Então, se essa é a tese que vai ser perfilhada, nada mais melhor do que encorpar isso muito bem, né, para a primeira fase, para que possa ter êxito. Mas veja, aí que vai da estratégia do advogado. Se for caso realmente, se ele é o juiz, o primeiro juiz ali, se ele vê que é um caso cristalino mesmo, de excludentes da ilicitude, talvez ali vale a pena falar. Agora, se não é caso cristalino, não vale a pena. Para exemplificar melhor, eu participei recentemente de um caso muito interessante aqui na cidade americana, e um caso midiático, até um caso bem assim, foi bem ventilado pela imprensa. E o que acontece? Esse caso, eu gastei os cartuchos na primeira fase. Por quê? Desde o início, eu vi até que, eu até fui surpreendido, eu pensei até que o promotor não fosse oferecer a denúncia. Ele ofereceu a denúncia. E aí eu vi que tinha bastante elemento para que eu pudesse levar a cabo aí a tese que eu estava desenvolvendo. Eu até falei para o cliente que a tese legítima defesa de terceiro. Ele estava sendo acusado. Olha só, é uma situação um pouco... e a gente, quando a gente lida no tribunal do júri, lida com dramas, né? É um caso que o filho estava sendo acusado de ter matado o pai, né? E o pai tinha investido contra a mãe, né? A agressão, ele para defender a mãe, ele acabou ceifando a vida do pai. Então, é um caso muito peculiar. E aí, o que acontece? Eu percebi ali, inclusive, a avó dessa pessoa, que era a mãe da vítima, falou a respeito do filho, mas assim, falando que o filho tinha realmente essa característica de brutalidade. Era uma pessoa que, de fato, agressiva. Então, o que eu percebi ali? Opa, tem elementos ali para eu já desenvolver nessa audiência ali, uma audiência, então, para que possa dar ali êxito na absolvição sumária. Então, aí sim, vendo que tinha elementos para poder ali alegar legítima defesa, eu cheguei, então, a suscitar isso, defendi com bastante afinco isso, e teve êxito nesse sentido. Então, foi acolhida essa tese da absolvição sumária. Nesse caso, por exemplo, como tinha bastante elemento, eu vejo que aí sim é salutar. Agora, se não for isso, eu vejo que não é algo que vai adiantar, porque você só vai adiantar a tese que o promotor já vai saber no plenário. O que você vai realmente ali... Então, a meu ver, tem que ser meio estratégico. Exato. Tem que ter essa visão estratégica. Só para deixar claro aí para os nossos internautas, Lucas, com o inquérito policial concluído, encerrado, o Ministério Público ele verifica se existem indícios de autoria e materialidade do delito e oferece a denúncia. O oferecimento da denúncia não significa que foi o réu quem praticou o crime. Significa que, olha, existe uma probabilidade aqui de que foi o réu quem praticou o crime, por isso eu estou denunciando, não é? E aí depois, se tem essa primeira fase que nós comentamos, e aí ao término da primeira fase, o juiz, mesmo proferindo a decisão de pronúncia, ainda não é uma afirmação de que foi o réu quem praticou o crime. Perfeito. Ou seja, ainda até aqui, nesse momento, o juiz também está dizendo, olha, tem indícios, pode ser que tenha sido o réu. Então, vamos submetê-lo à decisão do plenário do júri. Só que aí, Lucas, dessa decisão, claro, que quando você bem disse aí nesse seu caso, não é, que havia uma causa de exclusão da ilicitude, você brigou por ela e conseguiu demonstrar a sua existência. Mas a gente sabe que, na prática, se o juiz estiver na dúvida em relação a essa causa de exclusão da ilicitude, como a legítima defesa, por exemplo, na primeira fase, ele vai acabar pronunciando o réu. Não é? Ele vai mandar o réu a plenário do júri. E aí, eu te pergunto, Lucas, estrategicamente, até para o advogado já pensando lá no plenário do júri, não é? Pensando já na defesa em plenário, é interessante para o advogado sempre recorrer dessa decisão de pronúncia,
porque dessa decisão de pronúncia cabe um recurso, que é o recurso em sentido estrito. Uhum. O advogado deve recorrer ou, às vezes, não é interessante? Como que você vê isso, Lucas? É uma pergunta muito importante essa, Marcelo. E, olha, depende muito, né? Eu falo assim, na advocacia criminal, a gente não tem, assim, receita de bolo, né? Aquela questão assim, acontece isso, faz isso, né? É muito caso Não a é caso. matemática, né? Não Eu é? tenho dois irmãos engenheiros, Lucas. Eles ficam loucos quando conversam comigo, não é? Porque para eles 2 mais 2 são 4. E para nós depende, não é? Eu vi um meme muito engraçado daquele cubo mágico, não sei se você já viu, o engenheiro montando o cubo mágico, não é? E o advogado pintando o cubo mágico. Por quê? Porque para o advogado depende, não é? Não é uma ciência exata. Eu falo assim, vai. E realmente é isso. É duro que a gente fala isso, parece algo assim, meio que querendo sair pela tangente, mas vai muito de caso a caso. Por que eu falo isso? Se o réu está solto, se nós estamos tratando de cliente réu solto, isso é réu importante. preso. Se é caso, né, de repercussão, às vezes, né, dependendo da estratégia, né, porque assim, o que eu vejo, né, e caso de repercussão, é muito complicado plenar. Sim. Muito complicado. Porque já em casos normais, o réu já entra meio que, parece aquela teoria da rotulação na criminologia, né? Já Exato. vai rotulado. Para você tirar esse rótulo, já é difícil. Não, você já entra perdendo no júri. O advogado, nessa questão de paridade de armas é bem relativo. O advogado já entra perdendo no júri. Veja a posição em que fica o promotor e o advogado, né? Então, visualmente, já há um desequilíbrio aí. Sim, então assim, vai depender muito de caso a caso. Por exemplo, cá entre nós, né, assim, uma questão prática. O recurso em sentido estrito é muito raro você conseguir reverter. É muito raro. Não estou falando que não reverte, mas a possibilidade ela tem sido cada vez mais remota. Então, vai de analisar, porque assim, se o réu está preso, você vê pouca possibilidade de reverter isso. Você só vai o quê? Tornar isso mais moroso ainda, esse processo, prejudicial para o seu cliente, não vai trazer nenhum benefício, a não ser o quê? A tornar ainda mais lento postergar o julgamento, não é? Porque enquanto não for julgado esse recurso em sentido estrito, não pode ser marcado o plenário do júri, não é? Afinal de contas, ele pode ser despronunciado. Então, o juiz é obrigado a esperar o julgamento pelo tribunal de segunda instância do recurso em sentido estrito. Então, como você bem disse, Lucas, é fundamental analisar, primeiro, não é? Se o réu está preso ou se ele está solto. Porque aí você sabe se você quer um julgamento rápido ou um julgamento mais distante, um pouco mais moroso. Então, uma das estratégias a se analisar é justamente essa questão de réu preso ou solto, se tem repercussão na mídia ou não, não é? Então, isso tudo cabe ao advogado analisar para verificar. Até porque, Marcelo, alguns casos que têm repercussão, talvez o tempo jogue a favor. Né? Porque, assim, com o passar do tempo, pode ser que aquela matéria tenha baixado um pouco mais a poeira, pode ser que os jurados não se lembrem de tantos detalhes assim, então pode dar mais proximidade ali para você explorar ali a busca da verdade real. Né? Então, talvez estrategicamente, nessas situações, eu vejo como salutar. Então, por isso que tem que analisar ali muito, muito caso a caso. Muito bem. Mas aí houve, então, a decisão de pronúncia, recorreu ou não recorreu, foi mantido aí o júri. Então, vai ter lá um número de testemunhas que acusação e defesa podem indicar, que enquanto na primeira fase são até 8 testemunhas compromissadas, não é? Na segunda fase tem um número menor de testemunhas. Sim, isso aí está lá no artigo 422, Marcelo, que aí pode ser arrolado até 5 testemunhas. Mas é interessante destacar, né, até os colegas que estão aí nos ouvindo, que é importante nessa fase, aí, no momento, quando abre o artigo 422 para você arrolar as testemunhas para serem ouvidas ali no plenário, arrolar elas com a cláusula de imprescindibilidade. Né?
Acontece às vezes, né? Eu já vi até colegas, acredito até que não foi por má fé, passou despercebido, não arrola com a cláusula de imprescindibilidade, e aí se essa testemunha não é encontrada, não é intimada, não tem como você insistir. Então é muito importante, às vezes você tem uma testemunha ali que ela é fundamental para o deslinde da causa, para a tese que você quer aí explorar perante o plenário, expor isso para os jurados, então, e aí você não tem como exigir que essa testemunha compareça, né? Então, e aí, Lucas, só reforçando isso que você disse, aí orientando até os nossos colegas que atuam, né, no Tribunal do Júri, é importante arrolar com cláusula de imprescindibilidade, mesmo que a testemunha seja amiga do réu e tenha se comprometido a comparecer. Porque a gente não sabe lá na frente, né, o que pode acontecer. Então, mesmo que a testemunha... Não, doutor, ela pode ficar tranquila, não precisa nem me intimar. Eu estarei presente lá no dia do júri. Seguro morreu de velho, né? Então, sem dúvida, por precaução, não custa, já que você vai ter que peticionar indicando o nome e endereço da testemunha, põe ali que ela precisa ser ouvida em caráter de imprescindibilidade. Não é? É uma precaução que às vezes pode te salvar. Não, é? Não, e aí fica a seu critério até dispensá-la, né? Exatamente. Porque, se você ali, por algum motivo, você vislumbrar que não é interessante como disse que era interessante, talvez a família, o réu, você pode dispensá-la, mas aí você tem essa possibilidade diferente de Exato. Eu normalmente, Lucas, eu tenho arrolado aí as 5 testemunhas. Pode arrolar 5 testemunhas, rola 5 testemunhas. Mas normalmente eu não ouço essas 5 testemunhas. Eu ouvi uma quando tem necessidade, eu até dispenso todas, dependendo do caso, tá? Mas é aquela história. Isso eu só vou conseguir saber lá na hora, não é? Até chegar o dia, muita coisa pode acontecer. Então, eu preciso ter essa salvaguarda que, se forem necessárias as testemunhas, elas estão lá para serem ouvidas. Sem dúvida. Aproveitar, Marcelo, entrou aqui um grande amigo aí, Rodrigo Fuziger, tá aqui entre nós, aqui, mandar um abraço para ele aí. Rodrigo já fez uma live aqui comigo sobre habeas corpus. Poxa. Grande abraço aí, Rodrigo. Uma honra nos prestigiar. Mas, ô Lucas, veja só, então, muito bem, vamos lá para o plenário, rolamos as testemunhas, né? E aí, o juiz marcou o dia do julgamento, marcou o dia D, então, não é? Vai estar lá juiz, vai estar o réu, os jurados, o advogado, e aí vem a questão principal, não é, da nossa live. Como que o advogado se prepara para esse plenário, Lucas? Tem muitos colegas aí que nunca fizeram, não é, o plenário do júri, e eu costumo brincar com meus alunos dizendo que quem não fez ainda o plenário do júri não é plenamente um advogado. Somente será advogado depois que fizer o júri, não é? Como é que faz, Lucas? Como que funciona essa preparação? Nós temos aí, historicamente, tribunos muito... que eram, né, muito conhecidos, inclusive pela sua... eloquência, falavam gritando, falavam brigando, falavam de forma rebuscada. Como que você vê isso hoje em dia, Lucas? Olha, primeiro assim, fácil não é, convenhamos mas eu falo que a cada júri você vai aprendendo, você vai aprimorando. Então, quem porventura não tenha feito, eu falo assim, se é um desejo do seu coração, se você deseja isso, faça. Encare esse desafio, né? Estude muito bem o processo e faça. À medida que você vai fazendo... Assista bastante júri antes, sim. Né? Eu lembro quando eu era estudante... Você vai evoluindo. Exato. Quando eu era estudante, eu saía da faculdade, ia a pé até o tribunal do júri e passava tarde lá, muitas vezes, assistindo o júri. Por quê? Porque você vai vendo tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, não é? Sim. E assim você vai se aprimorando. E aí depois, no estágio, eu tive oportunidade também de defender já no plenário, de falar, né? Não defender, mas falar um pouquinho. Então é muito gratificante isso, não é? E você vai ter na tem sua que estar preparado.
tem que estar muito bem preparado, não é? Não dá para ser aventureiro. Sim, o Sobral Pinto ele fala assim, a advocacia não é profissão para covardes, e eu sublinho, né? E muito menos para amadores. Quando eu falo a questão da amadores, eu não estou falando no sentido daquele que porventura vai fazer o primeiro júri, né? O primeiro júri, mas estou falando amador no sentido de ser aventureiro. Aquela pessoa que vai lá, acha que eu vou lá e de improviso eu falo. Não é assim. As coisas, primeiro assim, você tem que estudar muito bem o processo, evidentemente, saber ali o que tem ali, as documentações que tem, a prova que foi feita, toda na fase da persecução penal, né, seja na parte do inquérito policial, depois reproduzido em juízo, analisar o que as testemunhas falaram. E você tem que saber, e eu costumo fazer, Marcelo, o seguinte: se eu estou pela defesa, eu traço primeiro, eu tenho que traçar qual que é a linha que eu vou utilizar, qual que é a tese que eu vou desenvolver, ou as teses. Enfim, encontrei a tese. O que eu tenho diante nos autos que vai dar guarida a essa minha tese? Porque assim, uma coisa é eu falar. Agora, o que eu tenho de prova que vai dar guarida a essa minha fala? É uma testemunha? É o laudo pericial que aponta algo favorável para a minha linha defensiva? Então, eu tenho que pegar e aí criar musculatura a minha tese. Então, estudo o processo, analiso, vejo a tese e aí eu busco elementos. E fora isso, eu procuro antever o que pode ser contra mim. O que, por exemplo, se eu estou traçando essa linha de defesa, se eu tivesse do outro lado, o que pode ser alegado, que pode ali vir aí ser questionado que eu vou defender? Com isso, eu consigo eliminar aí possíveis surpresas no plenário. E aí, algo importante que o pessoal me confunde, e até alunos meus às vezes ficam perguntando: professor, é importante a oratória? É importante no júri, mas eu acho que você tem que entender muito bem o que é oratória. Você sublinhou muito bem a questão, é falar rebuscado? É você falar... Você tem que entender que no tribunal do júri, diferentemente de outros procedimentos que nós falamos para um juiz técnico, ali você tem jurados, que não necessariamente entendem do direito. Então, a oratória eficaz, a meu ver, é aquela que a sua comunicação ela pode ser compreendida. É você falar que tem começo, meio e fim. O jurado, seja uma pessoa que com pouquíssimo conhecimento jurídico, ou aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento, todos eles consigam compreender a minha fala. Então isso é muito importante, porque ali no tribunal do júri, no plenário, a gente divide ali a empatia dos jurados, né? A gente divide ali a atenção dos jurados, né? Então a gente tem que ganhar ali a audiência deles, né? A gente tem que convencer 7 pessoas ali, né? Pelo menos a maioria dessas 7. Isso é importante, ô Lucas, saber para quem você está falando, não é? A doutora Stephanie está aqui nos acompanhando, ela que preside comissão aqui na OAB Campinas, é atuante na advocacia criminal, inclusive por sugestão dela, inclusive, que eu estou falando aqui, que a gente está falando sobre essa preparação do plenário, tanto para a defesa quanto para o assistente de acusação. Mas eu acho importante, Lucas, sempre você saber para quem você está se dirigindo. Então, um bom orador é aquele que se faz compreender, não é? Aquele que é entendido para o seu público. No caso, se eu estou fazendo uma sustentação oral num Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, é óbvio que eu vou me valer de uma linguagem técnica, porque isso faz toda a diferença num julgamento. Agora, se eu estou me dirigindo para os jurados, e lembrando aí para os nossos internautas, os 7 jurados que julgam o caso, eles não necessariamente têm formação jurídica. São pessoas leigas, normalmente, que não fizeram sequer o curso de direito. Eles estão lá como juízes para decidir, para entender se naquela situação eles agiriam da mesma forma ou não. Então, o seu linguajar, claro, não é um linguajar chulo, não é um linguajar vulgar, não é? Mas ele é um linguajar em que as pessoas que não têm formação jurídica entendam. Então não adianta, não é, Lucas, eu chegar lá no plenário do júri e defender como tese a legítima defesa putativa em aberratio ictus. Eu posso ficar
2 horas falando de legítima defesa putativa em aberratio ictus. Os jurados não fazem a menor ideia do que eu estou falando. Não, e Marcelo, você falou justamente algo que eu ia falar. Eu defendi um caso em que aconteceu justamente isso. O rapaz, ele quis matar a pessoa que estava ali traindo, né? Estava ali tendo um caso com a esposa dele e acabou atingindo o irmão. E o promotor, quando ele fazia as alegações, ele falava totalmente de uma forma técnica. E você percebia pela leitura dos jurados que eles não estavam entendendo essa questão. O que é isso? Aberratio ictus, conatus. O que é isso? Então, eu falo assim, é muito bonito. Você fala, utiliza termo latim, você vai fazer um show. Você pode fazer realmente um show para quem está ouvindo, a plateia ali que está assistindo, mas não tem efetividade. Eu acho assim, o advogado ele tem que pensar assim, qual que é a mensagem que ele quer transmitir? Qual que é? Eu quero que, de fato, entra na cabeça dos jurados a tese do quê? É a tese de legítima defesa, é estado de necessidade, enfim. Como que eu vou perfilar isso aí em termos de argumentos que eu consiga entrar no mundo do jurado? Entrar na realidade daquelas pessoas que estão ali assistindo. E aí você tem que encontrar esse caminho. A meu ver, essa é a oratória eficaz. Nosso colega Rodrigo fala, não precisa usar excrescência abdominal, né? E tampouco imbigo, não é? Por quê? Você não vai, obviamente, usar todo o seu linguajar arcabouço técnico, gastar o latinório, não é? Para os jurados, porque, obviamente, eles não vão entender. Agora, tem uma questão, Lucas, que isso tanto, aliás, eu já vi muitos promotores, né, se valerem muito de linguagem técnica, acabaram estudando muito para ingressar no concurso e aí normalmente jogam ele para fazer júri, né, em cidades menores. E aí ele continua usando essa linguagem técnica. Aí entra o papel do assistente de acusação, não é? Sem dúvida. O assistente de acusação, normalmente, ele é contratado justamente para fazer essa ponte entre a acusação e a família da vítima, para que a família da vítima entenda o que está acontecendo no processo e que possa subsidiar melhor o promotor de justiça. E o assistente de acusação, ele também pode se manifestar no plenário, não é, Lucas? Sim, sim. O único detalhe, né, se for atuar como assistente de acusação, né, o colega tem que sempre salutar ali, conversar com o promotor, até porque o tempo de fala vai ser dividido entre eles, né? Então, assim, no plenário você tem um tempo que pode parecer bastante, mas não é. Né? Exato, eu até coloquei aí na chamada da nossa live, né, essa questão provocativa. Então, já respondendo até essa questão que eu coloquei, no plenário, quando se vai para os debates orais, que na verdade não são bem debates, não é? Porque você tem primeiro a acusação se manifestando, depois a defesa se manifestando, embora possa ter os apartes. Mas, normalmente, se tem, então, o tempo de 1h30, 1h30 para a acusação se manifestar e depois o tempo de 1h30 para a defesa se manifestar. Se houver mais de um réu, esse tempo é aumentado em 1 hora, não é acrescentado em 1 hora. Então, eu teria 2h30 para a acusação se manifestar e 2h30 para a defesa se manifestar. E lembrando que este tempo, né, esse prazo, se tiver o promotor de justiça e o assistente de acusação, eles vão ter que combinar ali como será a divisão do tempo. Sim. E para os advogados de defesa, a mesma coisa, não é? Eles terão que combinar também, não é? Quanto tempo cada um vai falar. Sim, Então, por isso, assim, se for atuar como assistente de acusação, tem que ter até para poder alinhar ali como que vai ser exposto isso e também o tempo, como irá dividir. E mais um detalhe também, que pode passar despercebido, né? Porque o procedimento especial do Tribunal do Júri, ele tem também um período ali, se caso não tiver já o assistente de acusação atuando antes, para fazer isso em plenário, né? Então, você tem o dispositivo expresso, você tem 5 dias antes do plenário pedir habilitação.
Então, para que, se caso porventura não esteja atuando já desde o começo, né? Porque se tiver desde o começo, evidentemente não vai ter esse problema. Então tem que tomar esse cuidado também o colega para poder fazer essa habilitação no tempo adequado. E para não pegar ninguém de surpresa, né? Porque o tribunal do júri, na verdade, você já tem todas as provas previamente produzidas, embora possa ser mostrado o objeto do crime no plenário, possa se trazer argumentos convincentes para os jurados, tanto pelo lado da acusação quanto pelo lado da defesa, mas as provas, em princípio, já estão todas postas no processo, não é? Perfeito, sem dúvida. Tá. E aí, ô Lucas, nós temos também o conhecimento prévio de quem são os 25 jurados que serão intimados para comparecer no dia da sessão plenária. E hoje, com todas esta parafernália que nós temos de redes sociais, etc., eu acho que vale a pena dar uma pesquisada em quem são estes 25 intimados, porque a defesa e a acusação têm direito a 3 recusas imotivadas, não é isso? Sim. Não, eu compartilho da mesma opinião, viu, Marcelo? Na verdade, a gente tem que entender que quem vai estar ali compondo o conselho de sentença, né, no final tem 25, mas no final vai formar ali 7 que vai compor o conselho de sentença. São essas pessoas que irão julgar o destino ali do réu, seja condenando, seja absolvendo, né? Então, independente do lado que esteja, seja como assistente de acusação, seja como defensor, a pesquisa de campo é muito salutar, porque já que são essas pessoas que irão julgar, essas pessoas elas têm formações, elas têm inclinações, então a gente pode ali, dependendo da tese que vai ser explorada, ver o perfil dessa pessoa ali para poder fazer essas recusas também, né? Então, você vê um perfil que não vai se coadunar, né, com a tese que você irá desenvolver, então eu julgo salutar aproveitar essas recusas ali para aumentar a chance do êxito na sua pretensão, né? Porque, então, lembrando, são 7 jurados, não é? Sim. E muitas vezes nós fazemos júris onde o resultado acaba sendo 4-3. 4-3. Ou seja, um jurado, não é? Um jurado aí que tivesse votado de forma diferente faz toda a diferença para uma condenação ou para uma absolvição. Então, essa escolha dos jurados eu vejo aí também como um trabalho preparatório que o advogado precisa fazer, muito importante quando ele vai para o plenário do júri. E além do mais, além da questão do perfil, a profissão também, Marcelo, eu vejo assim, algumas profissões um tanto quanto complicadas de você ter, né? Por exemplo, você vai, às vezes, se for explorar, por exemplo, uma questão de médica, laudo, alguma coisa, se você tiver um médico ali sentado, vai ser muito difícil. Exato. Assim como você citou até a questão de engenheiro, né? Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro também. Eu sei, mas você está na mesma roubada que eu, então, não, Lucas. Almoço de família é um problema. Difícil. Então, assim, são pessoas que são muito, assim, aquela questão quadradinha, né? Muitas. Então, dependendo ali, se você estiver do lado da defesa, você vai explorar, às vezes, utilizando um pouco mais para um lado ali, mais da emoção ali. E eles não vão conseguir, talvez, compreender isso, né? Então, além do perfil de redes sociais, que também desenha mais ou menos as inclinações da pessoa, a questão também do próprio qualificação dela. E um detalhe que eu faço aqui para os colegas, eu já atuei em casos de júri, que coloca, quando você pega a lista lá, tá assim, aposentado. Aí eu faço sempre aquela pergunta, aposentado no quê? Uhum. No que ele se aposentou? Sim. Às vezes a gente está diante ali de uma pessoa que a vida inteira trabalhou como policial. Até porque aposentado não é profissão, né? Você está entendendo? Então, assim, às vezes colocar estagiário. Estagiário, aonde faz o estágio? Exato. Por que isso é importante? Até para você ver como você vai fazer a recusa, dependendo onde a carreira dela foi feita, não é interessante para você colocar ali para sentar ali como jurada, né? Sem dúvida. Sem dúvida, exatamente. E aí, Lucas, só com relação ao tempo, né?
eu falei dos debates, então tem 1h30, podendo ser acrescido em 1 hora, e o assistente de acusação vai ter que combinar com o promotor e os advogados vão combinar entre si o tempo de fala. Agora, depois dessa fala inicial da acusação e da defesa, existe ainda a possibilidade da réplica e da tréplica. Essas não são obrigatórias. As partes fazem se quiser. Como é que fica essa avaliação, Lucas? Se vale a pena ou não fazer réplica e tréplica? Olha, eu falo o seguinte, né? Só vai ter tréplica se houver a réplica, né? Então, assim sendo, o advogado, aquela história de, às vezes, deixar uma carta na manga, né? Por exemplo, você está atuando na defesa. Então, fala assim, eu vou por essa tese principal. E aí eu vou deixar para fazer tal tese na tréplica. É um risco, porque se o promotor não for para a réplica, não tem a tréplica. Então, não estou falando que nunca pode ser feito isso, né? Eu até fiz já, mas você tem que medir muito bem caso a caso, porque dependendo, você perdeu ali a chance. Então, Exato. na maioria das vezes, eu acho mais salutar alegar tudo. Uhum. Já na primeira fala, você alegar tudo, na maioria das vezes, para não correr o risco de você não ter. Agora, uma questão interessante que eu vejo muita discussão, Marcelo, aproveitando um gancho, é justamente da inovação da tese. Uhum. Por exemplo, o promotor foi para a réplica, aí o advogado vai para a tréplica, ele inova a tese. E aí tem muita discussão, né? Eu já vi alguns plenários até que, calma aí, isso aí não pode ser feito porque fui surpreendido, e poder pode. Uhum. Queira ou não queira, vigora no Tribunal do Júri a plenitude de defesa. Então, às vezes, por exemplo, está alegando lá a legítima defesa. Chegou na tréplica, apresentou o quê? O privilégio. Uhum. Foi uma inovação? Foi uma inovação. Então, dependendo da estratégia, vale a pena porque não tem vedação nesse sentido. Não tem vedação nesse sentido. E é importante até, Lucas, reforçar essa questão aí que você falou da plenitude de defesa, porque no júri você pode, inclusive, sustentar teses contraditórias. Claro que não é muito recomendado que se faça isso, mas eu já fiz plenário do júri, onde o réu, a nossa tese principal seria aí uma negativa de autoria, por exemplo, e o réu vem alegando, aliás, era negativa de autoria e o réu veio alegando legítima defesa. Fica algo assim totalmente sem sentido, não é? E aí, claro, a gente consegue demonstrar o nervosismo do réu, que ele não sabia exatamente, era uma pessoa muito simples, não é? Não sabia ao certo o que ele estava falando, não entendeu a linguagem, mas essa possibilidade de se alegar teses contraditórias é possível justamente por causa da plenitude de defesa, né? Evidente. A única coisa, assim, a gente sempre sublinha, não é recomendável. Não é nada. Não é nada. Não parece muito lógica a história, né? Os jurados vão falar, pô, mas pera lá, réu falou uma coisa, o advogado está falando outra, que história é essa, né? Sim, sim. É lógico que o réu ali, na autodefesa dele, né, ele pode, às vezes, suscitar essas situações e a defesa vai ver o que é melhor tecnicamente para ser suscitado, mas é sempre bom assim, falar a mesma linha, ter a mesma ideia, né? Ter mesmo traçar. Evidentemente, você citou o caso seu aí, o réu ali não tinha talvez uma pessoa muito simples, nervosa ali, então, mas para a cabeça dos jurados fica um pouco ruim. Não sei se você concorda comigo, né? Eu procuro evitar. Sim, claro. Aquilo que eu disse no início, né? Se a gente consegue pegar o caso desde o início, você já vai trabalhando toda a sua tese, sabendo o que vai ser alegado lá no plenário do júri. Mas, infelizmente, a gente vê em alguns processos que na fase policial o réu fala uma coisa, em juízo ele fala outra, e no plenário do júri ele fala uma terceira situação, não é? Isso é possível devido à plenitude de defesa, mas
estrategicamente não me parece aí uma tese muito boa, porque, obviamente, o promotor vai bater nisso, vai falar, opa, espera lá, ele falou uma coisa na delegacia, falou outra na primeira fase do júri e agora está falando uma terceira situação. Então, isso pode perder credibilidade. Claro que dá para você tentar trabalhar, não é, com essa situação, são casos, às vezes, extremos que você pega aí para defender, ou a defensoria pública, muitas vezes, não tem opção, né, não tem escolha, é obrigada a fazer a defesa e acaba gerando essas teses contraditórias. Mas isso tudo decorre justamente da plenitude de defesa na Constituição. E, Marcelo, me permita fazer um gancho aí no que você falou. O seguinte, a gente está falando de preparação para o plenário, né? Eu vejo assim muito a questão dos jurados ser importante, saber o perfil, etc. Mas algo que talvez pode passar despercebido, né, para os colegas, a questão do perfil da vítima também. Sim. Que há casos, né? Se a gente, por exemplo, estiver trabalhando aí com um caso, né, que na maioria das vezes é homicídio, né? E na maioria das vezes tem alguma briga ali, algum entrevero. Se você estiver trabalhando ali com legítima defesa, por exemplo, o perfil da vítima também é interessante saber se ela é agressiva, se não é, se no passado já tem o que histórico policial também. Porque muito se fala do réu, né? A questão da folha de antecedente do réu, mas a vítima também a gente tem que analisar para ver o perfil que está lá também. Não estou falando para a gente pegar e fazer ali um show no sentido de definhar, né, a história da vítima, não é nesse sentido. Mas trazer isso também para os jurados para poder entender o cenário em que aconteceu aqueles fatos. Eu acho que esse é o grande papel do advogado no júri, não é? Tentar demonstrar para os jurados como que estava a situação das coisas, não é? Como que estava o ânimo das pessoas envolvidas, o local, onde era o local em que ocorreu aí o crime, se havia uma inimizade anterior ou não, se as partes já têm antecedentes criminais ou não. Não é questão de julgar a vítima, não é a vítima que está sendo julgada, mas é óbvio que o julgamento do réu vai ser muito valorizado pelo aquilo que a vítima fez ou por quem é a vítima, não é? Os antecedentes da vítima são importantíssimos num plenário do júri para você poder demonstrar para os jurados quem realmente é o réu e quem é a vítima. Porque esses 7 jurados, muitas vezes, nunca viram na vida nem o réu, nem a vítima, nem o advogado. Não é? Às vezes o promotor porque já fizeram alguns outros júris. Sim. Mas você precisa, então, apresentar esse cenário todo para os jurados entenderem, então, para o conselho de sentença poder se transportar para a cena do crime e aí sim ter condições de julgar, condenando ou absolvendo o réu. O professor Márcio Tomás Bastos, né, já em memória, ele falava algo que eu achava muito interessante nos plenários dele. Ele falava assim, olha, tanto eu, defesa, como o promotor, nós não estávamos na cena que ocorreu o crime. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês é a reprodução do que está nos autos. Exato. Então, o que a gente busca ali é tentar reproduzir aquilo que fica mais próximo do que aconteceu, será a verdade para aquele caso. Então, aí que está a questão de tentar elucidar isso para os jurados. Tentar desvendar essa situação do cenário, quem que são os personagens ali envolvidos, vítima e réu, o que aconteceu naquele dia, como que estava a situação, a vítima estava calma, o réu estava calmo, quem começou, né? O que tem ali, se tem alguém que visualizou isso. Então, essas questões são importantes para poder ali montar esse quebra-cabeça. Exato. E hoje, Lucas, existe toda uma tecnologia disponível, né, que pode ser usada em plenário do júri. Então, não é só a fala do advogado, você tem aí a possibilidade de projeção, de vídeos, como eu já havia dito, inclusive, de mostrar a própria arma do crime, não é? Isso tudo são recursos que
está à disposição tanto do assistente de acusação quanto do defensor, não é? Evidente, e deve ser explorado, né? Deve explorar isso daí, né, para poder justamente aquilo que, volto a dizer, traçou a estratégia para poder fundamentar essa sua estratégia, para você criar ali lastro para que dê guarida a sua fala. Porque assim, você falar e você não tiver nada que possa lhe corroborar, os jurados de hoje, eu vejo que eles estão muito antenados a essas situações, eles querem muito prova. Tá, o que você tem aí de elemento que possa dar realmente embasamento no que você está falando? A partir do momento que o advogado, seja na qualidade de defensor, seja na qualidade de assistente da acusação, ele apresenta isso, isso daí vai formando a convicção dos jurados. Os jurados vão realmente ali formando sua convicção a respeito. Exato. Muito bem, Lucas. E aí é importante também que o advogado ele converse com o cliente, explique para o cliente como será o seu interrogatório, né? Porque é feito um interrogatório lá no plenário e até mesmo treinar o cliente em como se portar durante o julgamento. Sem dúvida, Marcelo, porque assim, eu costumo dizer assim, né? O réu tem também uma grande participação no resultado, vamos dizer assim, porque a gente depende muito, né? A gente vai trabalhar, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, a gente vai trabalhar com a matéria-prima que está nos autos. Então, o que ele falar lá vai ser trabalhado. Então, evidentemente, né? Se não for muito bem orientado, né? E isso daí pode ser prejudicial, porque os jurados eles captam tudo, né? Os jurados eles são muito antenados a essas situações, né? E a gente tem que entender também, né? Os personagens que fazem parte do plenário são pessoas muito bem treinadas também. A gente está diante de um promotor, né? Que promotor, ele está ali fazendo várias... Às vezes, talvez você, defensor, possa estar fazendo o seu primeiro júri e você está diante de um promotor lá que já fez vários júris. Então, uma pessoa muito bem treinada na arte de inquirir ali testemunhas, de realmente perguntar para o réu. Então, tem que, de fato, ter essa conversa, orientação ali, para, de fato, ali ser melhor explorado essa fala. E até se for o caso, se é o caso até, que ele tem o direito também do silêncio, se é um caso de ser explorado isso e explicado muito bem esses jurados também, né, para não ser mal compreendido também, caso for feita essa tese. Sim, exato. Essa estratégia. Exato. E aí, ô Lucas, não só uma orientação do que o cliente falar, se ele for falar, mas também a sua postura, perante os jurados, né? Então, se possível, né? Vamos imaginar lá o cara, cabelo todo atrapalhado, barba para fazer, que senta de qualquer jeito, fica mascando chiclete, encarando os jurados. Sim. Isso tudo, psicologicamente, já tem um peso negativo perante os jurados, né? Então, se possível, vai lá com a barba feita, corta o cabelo, se apresente razoavelmente trajado, né? Não precisa ser de terno e gravata, mas se apresente aí de forma condizente com a solenidade do ato. Porque isso acaba pesando, não, Lucas? Ah, evidente, né? Tem um pouquinho aí, parece de lombroso, né? No plenário do júri, né? Tem um pouquinho ali da questão lombroso. Evidente, Marcelo, a impressão, né? O jurado, aquela coisa. Como eles não têm que fundamentar a sua decisão, né? Eles vão muito para a questão da íntima convicção, de como que eles capturaram isso daí. Então, a pessoa que senta lá no banco dos réus e ela falar de uma forma totalmente ali displicente, isso vai soar no íntimo dos jurados, a gente não precisamos aqui romantizar, vamos ser realistas, né? Vai soar negativamente, evidente. Então tem que ter uma postura ali condizente com a solenidade ali do ambiente ao qual está, evidente. Muito bem, Lucas, o tempo passa voando quando o papo é agradável. Já puxa vida, aí quase a nossa hora aqui, que é o tempo que nós temos na nossa live. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e passar a palavra para você fazer aí suas considerações finais sobre esse instituto apaixonante aí que é o Tribunal do Júri.
Bom, Marcelo, eu que agradeço, para mim foi um prazer mesmo, realmente passou muito rápido. Eu, por mim, falava mais tempo. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas eu agradeço mesmo. Eu gostaria de deixar nesses minutos aí que restam finais uma palavra de não só de gratidão pelo convite que você me fez e me coloca à disposição sempre que precisar, e como também de encorajamento. Né? Eu estou vendo aí vários alunos meus aí entrando também, acredito que alunos seus também estejam entrando. Amanhã depois estão aí, seja como defensores, né? Sejam advogados, sejam promotores, e talvez você esteja querendo fazer tribunal do júri, né? E aí pode estar aquela pergunta, né? Assim, nossa, é difícil, dá medo, vou me expor. Evidentemente que tem realmente essas situações, eu faço júri até hoje, eu falo que todas as vezes que eu piso num plenário, o frio na barriga ainda existe, eu não perdi isso, mas eu falo que tem que começar, né? Então, assim, se é um desejo, estude, acredite, porque de fato é possível suplantar esses desafios. Né? Vocês têm capacidade e, evidentemente, se você acreditar nisso, estudar com muito afinco, você irá conseguir aí ter bons resultados nesse instituto que é apaixonante, que é o Tribunal do Júri. Então, deixa essa palavra aí de encorajamento para essas pessoas que estão aí nos assistindo e de gratidão. Obrigado, viu, Marcelo? Imagina, Lucas, eu que agradeço, e reforçando isso que você disse, esse nervosismo, essa tensão que existe antes de um julgamento no plenário do júri ou mesmo de uma sustentação oral, ela se deve principalmente por causa da responsabilidade que você sabe que está nas suas costas. A partir do momento que você for para um plenário do júri, pouco se importando para o caso ou para uma sustentação oral sem preocupação nenhuma, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo. Né? Nós sabemos da nossa responsabilidade como advogado, das esperanças que o cliente e toda a família dele está depositando nesse advogado, nessa fala, nesse plenário do júri. Então, é muito importante aí que vocês saibam que esse friozinho na barriga vai existir para sempre, mas é um friozinho gostoso, é a adrenalina que faz subir, não é? E tanto é que não para, né? A gente continua fazendo até hoje. E vale muito a pena. Às vezes eu termino o júri, mas chego em casa pilhado ainda, né? Ligado no 220. Depois, com o tempo, vai baixando a adrenalina, aí você dorme o dia inteiro depois, né? Mas é justamente o peso da responsabilidade que você tem e estando bem preparado, sem dúvida nenhuma, nossa profissão é uma profissão de meios. Nós não temos como garantir uma condenação ou uma absolvição. Nós temos como garantir um bom trabalho. E é isso que nós procuramos fazer, não é? E o nosso objetivo aqui no Direito Penal em Debate é justamente aprimorar isso cada vez mais, não é? Trazer esses temas envolvendo aí a área criminal para nós debatermos, porque eu estou sempre aprendendo. Cada dia, não é? A gente aprende um pouquinho. Então, o nosso objetivo é justamente esse, até porque nós escolhemos uma profissão, Lucas, que nós vamos ter que nos atualizar para o resto da vida, né? Sim, sim. E o aprendizado, ele vai além de ler. Você aprende dia a dia, né? Você ali, a cada júri que você vai fazendo, você vai notando ali como você evoluiu, na forma de você expor, o que pode ser melhorado para o próximo. Então, tem muitas questões que você vai aprendendo aí na escola da vida, né? Exatamente. Por isso que eu falo, você não pode ter um medo paralisante. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é despeito do medo você encarar. Então, agora, dá um frio na barriga. Perfeito. Eu conheço outros advogados que têm mais tempo que eu aí na tribuna e falam a mesma coisa comigo. E falou justamente o que você falou agora, Marcelo. O dia que você perder esse medo, já falaram para mim, você não serve para ser advogado. Você não serve para ocupar aquele espaço lá, porque você perdeu a responsabilidade. Então, mas tem que encarar, se dedicar, que de fato é apaixonante. Eu falo para você que Tribunal do Júri é algo fantástico. Eu gosto muito. Muito mesmo. Maravilha. Lucas, agradeço mais uma vez a sua participação, agradeço a participação dos nossos internautas, muitos colegas advogados, ex-alunos, é muito gratificante isso. Só queria pedir uma autorização para você, Lucas, para eu disponibilizar esse vídeo aqui no IGTV do Instagram e no meu canal lá do YouTube também.
Fica à vontade, Marcelo, tá autorizado. Maravilha, então. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço, Lucas. Até mais. Falou, Marcelo. Tchau, Abração, tchau. tudo bom. Obrigado. Gente. Tchau, tchau.